tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu. Tá rolando um zum aí, né, que foi a notícia aí divulgada que Gilberto tá indo, né, para o time lá da Abdias e aí teve torcedor do Santa Cruz que entrou em desespero, que não pode o Santa Cruz deixar Gilberto ir jogar lá no time da Abdias. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês, tá? Mas antes, dá o like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sino de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto Hype o Vídeo, que é muito importante, beleza? Direto ao ponto aqui, sem enrolação. Gilberto é a notícia, né, que saiu hoje pela manhã, que estaria em conversa inicial com o time lá da Abdias para jogar a Série B. Não é de hoje, né, que o torcedor do Santa Cruz pede, uma boa parte, né, da torcida pede a volta daqueles jogadores que, de certo modo, fizeram história recente no clube. Gilberto, Keno, João Paulo, esses são os mais pedidos, né, para retornar um dia a vestir a camisa do Santa Cruz. Gilberto, antes do Galhardo vir, chegou, né, até entrar uma negociação com o Santa Cruz, mas o negócio não evoluiu. Veio o Galhardo e sempre uma ou outra chega essa informação que Gilberto tá para vir, enfim, mas nada passa de especulação. A verdade é uma só, né? Gilberto ele não quer vir por Santa Cruz se não fizer o que ele quer, que é um contrato longo, um valor alto de salário, né? Soube que ele pediu em torno de 120k para jogar, o Santa Cruz chegou a alcançar essa pedida, mas aí depois o jogador deu para trás, né? Isso antes do Galhardo vir para jogar, né, na Série D. Vamos lá. Com relação a essa questão aqui com o time lá da Abdias, tá? Essa informação foi passada pelo repórter da Rádio Jornal, Antônio Gabriel, né? Que falou aqui hoje de manhã no seu Twitter. Um dos nomes que chegou à mesa do Departamento de Futebol do Esporte para 2026 é do atacante Gilberto, que está encerrando seu contrato com o Juventude. O Leão teve conversa inicial com o atleta, que ficará livre no mercado a partir de janeiro, tá? Está mais com a cara de empresário, tá? Querendo fazer leilão com o jogador. Então, até o Jarailton do Beberibe colocou isso aqui, tá? E eu concordo com ele. Ele falou no Twitter o seguinte: esse jogo de empresário envolvendo rivais é mais velho que Matusalém. Oferece um valor ao clube que a maioria da torcida deseja e o referido clube declina. Aí abre negociação com o rival para forçar o clube ceder, mediante pressão da torcida. Não caiam nisso. Exatamente. O que está acontecendo é isso, né? O Santa Cruz não quer pagar o valor que o Gilberto quer. Chegou até a primeira vez perto disso, ou até chegou, né, no valor que ele queria. Depois o jogador declinou e aí o clube não abriu mais nenhuma negociação. Sabendo o Gilberto, sabendo principalmente seu empresário, que a torcida do Santa Cruz o quer de volta, vestindo o dia a camisa, né, do Santa Cruz, o empresário agora começou a negociar com o time lá da Abdias, né? Isso é como se fosse, você não quer, então eu vou negociar com outro aqui. E aí a torcida não aceita, tem parte da torcida do Santa Cruz na rede social que não admite que Gilberto, que já jogou, por sinal, no time lá há 2 anos atrás, né? Volte a vestir a camisa, né, do rival. E aí, isso é uma pressão para que o clube volte a negociar com o jogador. E aí o jogador, o empresário, vai querer mais,
né? Isso é uma tática muito comum. O Gilberto, a verdade é o seguinte, tá? Ele não fez uma boa temporada. Pelo contrário, a Série A dele foi sofrível. Eu não falo nem do time do Juventude que caiu. Eu falo individualmente. E vou provar aqui, tá? Gilberto, desde que foi para o Juventude, ele não consegue fazer uma partida em sequência. Eu já gravei vídeo falando sobre isso. Então, dia 29 de janeiro, Gilberto estava machucado e já havia no Juventude, na época, a questão de buscar outro centroavante, tá? Em agosto, Gilberto também se machucou, tá no meio da Série A e também não estava disponível. Na reta final, tá? Em novembro agora, Gilberto também, ó, não conseguiu jogar, teve contusão muscular, tá? E ficou de fora um bom tempo. Tanto é que aí, os últimos jogos, né, do Juventude, o Gilberto ele não pôde jogar, tá? Aqui é a última notícia falando dele, isso em 12 de novembro, ó, atacante com Juventude tem lesão confirmada e vira desfalque na reta final do Brasileiro, tá vendo? Lesão de grau 2 na coxa e seguirá como desfalque do Juventude nas próximas rodadas do Brasileirão. Então o Juventude não contou com o Gilberto. Foi o cara que passou, né, a temporada de 2025 mais no departamento médico do que em campo. E se você pegar aqui as estatísticas dele desse ano no SofaScore, isso fica bem claro, tá? 23 jogos no total, 15 como titular. A média dele por jogo foi de 48 minutos, ou seja, o cara mal jogou uma partida inteira, um tempo inteiro, na verdade, né? 48 minutos só dá um tempo, ou seja, ele não jogou no ano uma partida inteira. Então a média dele foi muito baixa. Então a média dele não dá uma partida inteira. Então, o total de minutos jogados só foi apenas de 1.109 minutos, tá? Para um centroavante, isso é muito pouco. E aqui, ó, pegando o histórico dele, é uma média baixa, né? 6,68, né? A média dele é muito baixa, 6,7, 6,8, 6,8, 6,7, 6,7, né? A nota dele. Então, cara, o mapa de calor muito pouco, né? É movimentado porque ele jogou pouco mesmo, tá? Então, a meu ver, não é um jogador que vale a pena o torcedor do Santa Cruz entrar em desespero, pedindo para que ele não feche com o rival, que o Santa Cruz vá atrás e entre nesse leilão. Para mim, se ele acertar com o clube lá, problema dele, eu acho até bom que ele fique por lá mesmo. Cara que mal tá entrando em campo, não consegue fazer uma sequência de 5 jogos seguidos, faz duas partidas, fica 4, 5, 6 partidas machucado. Então, um histórico recente desse aí, eu não queria nem de graça, tá? Sendo bem sincero. O Santa Cruz tem que parar, a torcida do Santa Cruz tem que parar de querer repatriar jogador, tá? Eu sou a favor de repatriamento desde que o jogador ele tenha marcado realmente história no clube e que esteja bem fisicamente, tecnicamente falando. Para pegar um cara que passou, sei lá, 10 anos atrás, 5 6 anos atrás, e o cara tá em final de carreira para colocar para jogar no Santa Cruz, eu sou contra, tá? Desculpa, eu sou contra. Então, essa história aí de esse desespero de uma parte da torcida, porque o cara tá assinando possivelmente com o clube rival, eu não. Primeiro que eu não morro de amor, não me mato por jogador nenhum. Tenho aqui, como vocês podem observar aí na imagem do canal, alguns ídolos, né? Givanildo, Grafite, Thiago Cardoso, para mim são os caras, são um dos maiores do clube. Mas eu não morro de sofrimento por causa de um jogador que vai jogar no clube rival, né? Santa Cruz já teve Leonardo, Santa Cruz já teve Nildo, Santa Cruz já teve Sandro, tudo jogadores que fizeram
sucesso lá, né? No outro lado lá. Então, é a coisa mais normal, o cara é profissional. Agora, entrar em leilão por um jogador que fisicamente já era, que o que o Gilberto provou aí, a meu ver, nessa temporada atual, é que a época dele já foi, filho. Nem pra Série C eu queria Gilberto, tá? Acho que fisicamente ele não dá mais, é um jogador que você não pode contar com ele. Tá hoje, amanhã se machuca, fica um tempo no estaleiro. Eu não vale esse investimento, não. Eu procuraria outro tipo de centroavante, um mais novo, um que queira crescer na carreira e, lógico, que tenha condições técnicas, né? Até trazer um cara novo que não faz gol, que não vai adiantar de nada. Mas esses tipos de jogador experiente em decadência, Santa Cruz tem que virar essa página. E se foi ex-jogador do clube, principalmente, isso aí, ciclos têm que ser encerrados, tá bom? Essa é a minha opinião. Comenta a tua aí. Não deixa de dar o like, de compartilhar, de se inscrever e de ativar o sino de notificações de hypar o vídeo, beleza? Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.